Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Liege Kopstein, espero que estejam todos bem. Quando o professor Rogério me convidou para participar novamente desse projeto que eu tanto admiro, que eu considero de extrema importância para a causa animal, eu logo comecei a pensar, primeiro, em como eu faria para gravar um vídeo, porque eu não estou familiarizada com essa técnica. Aí até, desculpa, Rogério, demorei para entregar, porque tentava um jeito, tentava outro, nunca ficava satisfeita. Aí finalmente cheguei à conclusão de que está todo mundo falando que agora a gente vai viver um novo normal, então talvez o novo normal seja esta informalidade e vamos em frente, né? A minha segunda preocupação foi o tema. Eu pensei que tinha que ser um tema que tivesse não apenas uma conexão com esse momento absolutamente fantástico que a gente está vivendo, esse momento que parece saído de um filme de ficção científica, tivesse não apenas essa conexão, mas que também pudesse contribuir de alguma forma para amenizar o impacto desse momento terrível em questões ligadas à causa animal também. E logo me ocorreu falar nas protetoras de animais, e eu vou dizer por quê. Porque enquanto eu e talvez muitos de vocês podemos manter o isolamento e esperar esse pesadelo todo amainar um pouquinho, tem muita gente, como nós sabemos, os excluídos, que não estão recebendo ajuda que aliás nunca receberam para nada, mas que isso se torna particularmente evidente nesse momento. Essas pessoas não estão recebendo ajuda, não podem manter o isolamento, são obrigados a sair para cavar o seu dia, né? E existe um outro grupo de pessoas que são aquelas que estão heroicamente abrindo mão do isolamento para cumprir funções essenciais. Pessoas, inclusive, que estão fazendo isso por puro altruísmo. E nesse grupo estão as protetoras de animais. Eu tenho amigas que pertencem a grupos de risco, inclusive, e que estão abrindo mão do isolamento para continuar seus resgates, para continuar seu socorro aos animais das ruas, alimentando, salvando, prestando socorro veterinário. E, por outro lado, essas mesmas protetoras estão vendo os seus já pálidos e insuficientes recursos diminuindo ainda mais, porque as doações diminuem, porque elas não podem promover nem os eventos de adoção, nem os eventos que angariavam renda, que eram os brechós, as vendas de produtos. Então, o cenário é muito ruim para as protetoras de animais nesses momentos. E o abandono aumentando. O abandono aumentando e vai aumentar ainda mais, porque é óbvio, numa situação de crise, de recessão econômica, os primeiros a sofrer são aqueles que estão na base, né, da pirâmide social. A gente sabe, os animais estão nessa base. Então achei que precisava ser lançado um olhar sobre as protetoras e falar sobre o preconceito de que elas são vítimas. E eu preciso deixar claro que o objeto dos direitos animais, o objeto da causa animal, são os animais não humanos, certo? Não somos nós, ativistas, que de alguma forma nos envolvemos com essa causa. São eles os protagonistas. Mas, ao nós tentarmos desconstruir os preconceitos que cercam determinados indivíduos que se envolvem na questão animal, nós estamos contribuindo para que o trabalho desses indivíduos possa continuar, possa se desembaraçar de pelo menos alguns empecilhos e possa continuar. É nesse sentido que eu estou me dedicando a falar das protetoras, principalmente por isso.
O preconceito contra protetores de animais e contra mulheres que se associam à questão animal, ele é antigo. Ele vem de muito tempo, ele vem de séculos. E basta nós nos lembrarmos das feiticeiras perseguidas na Idade Média e do muito que elas eram associadas com animais, principalmente gatos, mas outros animais também. E que não raro essas mulheres eram executadas juntamente com esses animais. Eram mulheres que se aventuravam em conhecimentos que a sociedade achava que não lhes eram devidos, em funções que a sociedade achava que não lhes eram, que deveriam ser vedadas a elas, e por isso elas eram punidas, elas eram curandeiras, elas praticavam formas alternativas de medicina, muitas delas eram parteiras, e por isso eu quero falar, só ilustrar isso com essa imagem, é uma imagem terrível, mas precisamos encarar essas coisas. Então, essa gravura, que se tudo der certo está aparecendo aí na tela, se chama A Execução de Louisa Mabré. Louisa Mabré era uma parteira francesa que foi acusada de assassinato de crianças e acabou executada em meados do século XVIII. Essa gravura foi feita no início do século XIX e ela mostra a forma como a Luísa foi executada. Ela foi colocada numa jaula suspensa sob uma fogueira, junto com 16 gatos. Não sei se os gatos eram dela ou outros gatos. E eles morreram não só queimados, como estraçalhados, porque no pânico, né, os animais estraçalharam a ela e uns aos outros. A Luísa era parteira, né, e foi acusada de assassinato de crianças, mas algo me diz que esse assassinato de crianças pode ter sido prática de aborto. Era comum na época as parteiras também realizarem abortos. Elas eram as únicas pessoas a quem mulheres, num tempo em que não existia métodos contraceptivos, podiam recorrer quando não queriam levar adiante uma gravidez. Então vocês veem que já de muito tempo havia uma intersecção entre modelos de pensamento preconceituosos e que sobrepunham sexismo e especismo, né? Um preconceito que penalizava mulheres e penalizava animais não humanos, e ele se potencializava na figura das mulheres que também prestavam assistência aos animais. Aí esse preconceito ele se transmitiu à contemporaneidade. Ele pode não se utilizar de métodos de censura tão drásticos e tão chocantes, mas ele se transmitiu à contemporaneidade. E é isso que eu convido a gente a contemplar aqui. Por exemplo, quem é que não conhece a figura da Crazy Cat Lady dos Simpsons, a doida dos gatos? Dentro daquele universo maluco da cidade de Springfield, né, onde se desenrola todas as histórias dos Simpsons, todo mundo lá é louco, né? Todo mundo é louco em Springfield. Mas tinha que ter uma pessoa mais louca, né? Tinha que ter o louco da aldeia, o desajustado, aquele que nos permite nos sentirmos um pouco mais normais, já que tem uma pessoa que é muito mais doida que eu. E esse papel no universo dos Simpsons, um dos personagens que desempenha esse papel é a Crazy Cat Lady. E ela pode ser identificada com muitos estereótipos, muitos rótulos que a gente utiliza. Ela pode ser chamada de protetora de animais, ela pode ser chamada de acumuladora, que é um conceito sobre o qual a gente vai falar
mais adiante, conceito patológico, um conceito que estabelece uma patologia, e ela pode ser chamada de protelouca também, né? Protelouca, que é esse adjetivo pejorativo que associa mulheres a um comportamento descontrolado, ligado a uma empatia exagerada pelos animais, e eu sempre me pergunto em que momento empatia pode ser exagerado. Eu sempre pensei que o que era doença era a falta de empatia, né? Que é característica do psicopata. Eu acho estranho empatia virar doença, empatia virar patologia, né? No entanto, existe essa ideia da protelouca e ela está tão disseminada que a gente ouve isso da boca de muitas pessoas atuantes na causa animais, inclusive de protetoras de animais. Protetoras às vezes se referem a outras protetoras com as quais elas não concordam por alguma razão, como proteloucas, né? E aí a gente vai ver que não só no discurso da ficção, como é o caso dos Simpsons, a gente vê a permanência do preconceito contra protetoras, mas a gente vai encontrar no discurso também do jornalismo, no discurso da mídia. E aí, para dar um exemplo de como isso acontece no discurso da mídia, eu quero lembrar um acontecimento que foi um marco na causa animal no Brasil, que foi a invasão do Instituto Royal em 2013 em São Paulo. O Instituto Royal era um laboratório que realizava testes de produtos químicos em animais, testes de cosméticos, produtos de limpeza. Embora na época eles tenham batido muito na tecla dos testes de medicamentos, porque aí parece uma coisa mais justificável, mais nobre, né? Afinal são medicamentos para salvar vidas, mas eles realizavam testes e também produtos de limpeza, por exemplo, nos animais. Esse instituto acabou sendo alvo de muitas críticas que vazaram sobre os maus tratos que aconteciam lá dentro. E é até interessante porque o simples fato de realizar testes em animais, na minha opinião, é maus tratos sempre, né? Mas parece que as coisas que aconteciam no Instituto Royal eram particularmente terríveis. Isso causou uma mobilização muito grande, o Instituto, houve uma manifestação, o Instituto foi cercado, foram alguns dias de cerco na frente do Instituto, e em algum momento os ativistas invadiram o local e resgataram mais de 100 ou 200, não me lembro o número certo, de cães Beagle que estavam lá dentro e eram utilizados para esses testes. E consta que houve depois uma segunda invasão, onde foram resgatados também os ratos que estavam lá dentro. Essa segunda invasão, pairam dúvidas se ela aconteceu, e eu quero muito que ela tenha acontecido, porque teria sido muito triste que os ratos, por não serem animais considerados tão fofinhos, tivessem sido deixados para trás, né? É uma espécie de especismo também. Enfim, houve esse resgate. E isso, para vocês terem uma ideia, muita gente não tinha a menor ideia de que existiam testes em animais. As pessoas achavam que não existiam testes em animais. Foi só a partir da invasão do Instituto Royal que boa parte da opinião pública ficou sabendo que existiam os testes e começou a questioná-los. Essa foi a importância dessa invasão. Então foi algo tão grande que na época até uma revista tão tradicional e conservadora como a revista Veja, uma revista sempre fechada com a doxa
com o senso comum no que se refere a muitas questões, e não poderia deixar de ser na questão dos direitos animais, mesmo a Veja se dignou a contemplar essa questão e fazer uma grande reportagem sobre o assunto. Só que, óbvio, essa reportagem não seria diferente, foi tingida por essa doxa especista. E aí eu pensei um trecho que me chamou muito a atenção nessa matéria, que eu vou ler aqui para vocês, que dizia assim, ó: como as sufragistas inglesas do século XX na Inglaterra, que queimavam igrejas e vitrines de lojas, as mulheres brasileiras defensoras de animais recorreram a gestos de alta dramaticidade. O perfil mais comum da defensora intransigente dos animais é a mulher de classe alta, entre 30 e 50 anos, sem filhos, sempre pronta a adotar um bicho abandonado. Bom, esse curto trecho é um material riquíssimo para a gente analisar diversos tipos de modelos de preconceito, de modelos de pensamento preconceituosos, né? Começa com a coisa de qualificar os atos em prol dos direitos animais como dramáticos demais. Só faltou usar a expressão histérica, que é uma expressão de cunho muito sexista, né? Preconceito etarista, né? 30, 50 anos, né? Mulheres de meia idade, já meio sem nada o que fazer, não tem filhos, né? De classe alta, dondocas, né? E para quem está familiarizado com o universo da proteção animal, a gente sabe o quanto é doido, essa descrição, porque quem dera que a maioria das protetoras pertencesse à classe alta para começar, talvez a gente tivesse mais recursos. Mas numa coisa a revista Veja realmente acertou na sua percepção, que é o fato da grande maioria das defensoras de animais serem mulheres. E aí eu vou citar um estudo feito em 2016 pela Universidade de Jaén, na Espanha, e publicado numa revista chamada Isegoria, que diz que 77% dos defensores de animais são mulheres. E eu acho que, pelo que eu observo na realidade brasileira, eu diria que até é mais. Eu até diria que na proteção, nas socorristas de animais é mais. Eu acredito que seja até uns 90% ou mais de mulheres. Esse dado está certo. E aí a gente começa a se perguntar por que esta predominância de mulheres entre a proteção animal, entre aquelas pessoas que se dedicam não apenas a compreender os mecanismos do especismo de forma teórica ou influir nas questões da legislação, mas as pessoas que vão lá e colocam a mão na massa e resgatam animais e fazem todo o possível para melhorar as condições aqui e agora dos animais. Porque esta predominância de mulheres, a gente fica se perguntando, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque podem surgir hipóteses que ficam no limiar de resvalar para pensamentos sexistas novamente. Mulheres são mais sensíveis, é o instinto maternal, são coisas que têm que ser muito bem pensadas, muito bem dosadas para não resvalar em outros tipos de viés. Mas elas podem nos remeter, por exemplo, às questões levantadas pela pesquisadora Carol Adams no livro A Política Sexual da Carne, onde ela traça um paralelo importante entre a opressão machista, a opressão sobre as mulheres, a opressão histórica sobre as mulheres,
e a opressão sobre animais. E ela chega à conclusão que há tantos pontos em comum nessas duas formas de opressão que ela propõe a criação de uma crítica feminista vegetariana para nós começarmos a tentar entender todos esses fenômenos. E aí, então, de certa forma, já fazendo uso desse instrumento crítico que a Carol Adams sugere, eu quero trazer o seguinte. A gente falou sobre a representação de animais e de protetoras de animais na ficção, quando eu citei os Simpsons. A gente falou sobre a manifestação desse preconceito no discurso da mídia, quando a gente falou nesse texto da revista Veja. E aí eu vou me aventurar, mesmo não sendo qualificada para isso, eu não sou profissional da área médica, e nem mesmo da ciência, eu sou do povo das miçangas, né? Sou de humanas. Mas eu vou me aventurar a sugerir que a gente contemple o discurso científico do ponto de vista dessa crítica, de uma crítica feminista vegetariana, ou poderia ser feminista antiespecista, né? Porque animais não são utilizados só para comida, eles são utilizados para literalmente tudo, como se fossem objetos. E isso é um ponto importante, animais não são objetos. Existe o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é um manual adotado pelas pessoas ligadas à psiquiatria no mundo inteiro, que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. E na última edição desse manual veio a definição do que é o transtorno de acumulação. E diz o manual o seguinte: o transtorno de acumulação é caracterizado por dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de pertences, independentemente de seu valor real, em consequência de uma forte percepção da necessidade de conservá-los e do sofrimento associado ao seu descarte. Então, aqui a gente está falando daquelas pessoas que começam a acumular objetos, coisas, né? Que acumulam lixo, papelão, garrafas, coleções de determinados tipos de objetos, enfim, pode ser qualquer coisa, desde que sejam objetos sem utilidade prática e imediata e que começam a representar perigo para o bem-estar e, em muitos casos, para a sobrevivência dessas pessoas. E elas vão perdendo a inserção delas na sociedade, elas abrem mão de relações sociais, elas acabam abrindo mão de tudo por causa desses objetos acumulados e dos quais elas não conseguem se separar, porque elas sentem, como diz aqui, necessidade de conservá-los e sofrem com a possibilidade do seu descarte. E aí, esse mesmo manual, mais adiante, ele propõe uma variedade específica desse transtorno da acumulação, que seria a acumulação de animais, que o manual define da seguinte forma: a acumulação de muitos animais e a falha em proporcionar padrões mínimos de nutrição, saneamento e cuidados veterinários e em agir sobre a condição deteriorante dos animais, incluindo doenças, fome ou morte, ou do ambiente, superpopulação, condições extremamente insalubres. O manual diz isso e mais adiante diz também o seguinte: o manual se refere a uma crença delirante por parte dos acumuladores de animais, em que o paciente interpõe racionalizações fantasiosas, no caso, a urgência inexistente de prestar socorro e resgate a animais abandonados.
Ele interpõe essa crença delirante às tentativas terapêuticas de amenizar os efeitos do transtorno sobre a vida dele. Bom, então aí olha só como está aparecendo a gênese do conceito da protelouca, né? O que diz isso aqui, mais ou menos? Que não há uma urgência de resgatar esses animais, não há uma urgência, é uma crença delirante. Mas como é que pode ser uma crença delirante se a Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existem 30 milhões de animais abandonados, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães? Isso é um dado que eu peguei no site da Andajus Brasil. Me parece que há uma urgência que esses animais sejam resgatados. Só não existe essa urgência o quê? Dentro de uma perspectiva especista em que a situação de abandono e sofrimento desses animais não é importante, aí não há urgência, né? E outra coisa que me chama a atenção nesse caso é que as pessoas parecem acreditar que existe uma política pública que contemple os animais abandonados e que as protetoras elas estão até privando esses animais de serem beneficiados por essas políticas públicas quando os acumulam em poder delas. Por exemplo, a extinta Secretaria Especial de Direitos Animais, a SEDA, que foi um órgão público muito importante, um avanço na questão animal, embora tenha sido alvo de muitas críticas, eu mesma fui muito crítica à atuação da SEDA em várias questões, mas não deixando de reconhecer o avanço que significou a sua existência e o pesar pela sua extinção. Mas a própria SEDA, em 2014, realizou um fórum cujo tema era Colecionadores de Animais, a proteção que ultrapassa seu limite. Bom, eu sempre digo o seguinte, o que tem que ter limite é o abandono, a negligência, a indiferença, isso que tem que ter limite. Não é a proteção, nem o resgate, nem a empatia, né? E ao se dizer que a proteção está sendo exercida sem limite, parece dar a entender que existiriam alternativas melhores para esses animais do que estarem nos abrigos. Nos abrigos que nós sabemos que são paupérrimos, hiperlotados, não raro contaminados por doenças, né, epidemias. Olha só que ironia, né? A gente enfrentando uma epidemia agora igual às que graçam muitas vezes nos abrigos, por miséria, por falta de recursos. Então, mas isso não é verdade, não existem políticas públicas e esses animais não teriam uma alternativa melhor do que estar em poder das protetoras. A alternativa para eles é vagar na rua, em grande sofrimento e vivendo muito pouco tempo. A vida deles na rua é muito curta, né? Por que será que o poder público se ocupou tanto em mapear aquilo que eles chamavam de acumuladores de animais, né? O discurso é que estavam preocupados com as condições ruins dos animais nesses abrigos, mas como eu acabei de dizer, eles não ofereciam nenhuma alternativa para esses animais que estavam nos abrigos, então fica meio sem sentido querer se ocupar dos abrigos. E a minha hipótese é que os animais nos abrigos, os animais
em posse das protetoras, eles acabam se tornando muito incômodos para o poder público, porque eles se tornam um testemunho da inexistência de políticas públicas para com eles. Porque se você vê um abrigo com 100, 200, 300 animais, isso grita, isso é muito evidente. Ao passo que esses 100, 200, 300 animais vagando à míngua, doentes, morrendo separados pelas ruas, eles se tornam invisíveis, eles são invisíveis, né? E reunidos no abrigo, eles são gritantes. Então, isso é a minha teoria de por que certos segmentos do poder público, de repente, ficaram tão preocupados com os acumuladores de animais, tais como eles qualificam certos protetores. Bom, aí eu audaciosamente, porque como eu disse, não sou qualificada para isso, faço uma sugestão, eu trago uma sugestão para que esse conceito de acumulador melhore. E eu preciso dizer que eu não estou negando, né, a existência de uma patologia específica que seria a acumulação de animais, porque na minha vivência de mais de 30 anos na causa animal e como protetora de animais, que foi como eu me aproximei da causa animal, foi como protetora, até que eu vim para a academia e me tornei vegana, mas eu comecei como protetora, eu conheço o mundo da proteção. Então, eu não estou negando que exista uma patologia da acumulação de animais. Eu só estou sugerindo que a gente mude um pouquinho os critérios antes de qualificar alguém que está socorrendo animais como acumulador. E o que eu sugiro? Eu sugiro que o discurso científico seja informado, por exemplo, pela Declaração de Cambridge, porque aí esse discurso científico que coloca a acumulação de animais na mesma categoria da acumulação de papelão, ele vai ter que se reinventar. Porque o que nos diz a Declaração de Cambridge? Para quem não sabe, a Declaração de Cambridge foi um manifesto assinado por alguns dos maiores neurocientistas da atualidade. Esse manifesto foi escrito e divulgado em 2012 na Universidade de Cambridge, e ele diz, em síntese, o seguinte, que a ciência dos animais está provada cientificamente, que os animais, sim, eles são capazes de sofrer tanto quanto nós, eles são capazes de preferir o prazer e rejeitar a dor, eles são capazes de ter interesse nas suas próprias vidas. Isso é um achado tão importante, eu sempre digo isso, os achados da Declaração de Cambridge são tão importantes que eles deveriam ter tido o mesmo impacto de uma invasão extraterrestre sobre todos os nossos padrões de comportamento, sobre toda a nossa sociedade, sobre a própria civilização. Incrivelmente, ainda não aconteceu isso, já se vão 8 anos da Declaração de Cambridge, ainda não aconteceu isso. Uma das coisas que eu acho mais interessantes na Declaração de Cambridge é que a pesquisa que culminou nesse manifesto não tinha um viés antiespecista. Era uma pesquisa para desenvolver um software que ajudasse humanos vítimas de certas síndromes que acometem aspectos neurológicos, né? Eles queriam entender melhor o funcionamento cerebral. Eles não estavam procurando esses achados que trouxeram à tona a ciência animal e esbarraram nisso. E isso, na minha opinião, mais valor agrega aos achados científicos que culminaram na Declaração de Cambridge. E aí, se a ciência, por exemplo, da psiquiatria, ao descrever o transtorno da acumulação, fosse informada
pela Declaração de Cambridge, ela veria que animais não são iguais a papelão e que, portanto, existe sim uma urgência no resgate de animais, que essa urgência não é uma crença delirante, e que então os critérios para qualificar um paciente como acumulador de animais deveriam mudar um pouquinho, né? Talvez eles não devessem focar tanto no número de animais ou nos prejuízos que o resgate de animais está promovendo na vida desse paciente, e sim, talvez, se esse paciente está percebendo os animais como seres sencientes ou como pedaços de papelão. E eu disse que eu já conhecia acumuladores de animais, e eu conheci, e eu até, baseado só na minha experiência, não é um trabalho científico, mas eu até elaborei um quadro, me deu o trabalho de elaborar um quadro, listando algumas diferenças entre o que eu considero transtorno da acumulação e o que eu considero simplesmente a prática da proteção animal num contexto extremamente não hospitaleiro a essa prática. Então, eu acho, por exemplo, que acumuladores de animais não estão interessados na causa animal, não estão interessados nos direitos animais. Você jamais verá acumuladores de animais participando do movimento pelos direitos animais, por exemplo, né? Você não verá acumuladores de animais mantendo relações verdadeiramente afetivas com os seus animais. Você não verá acumuladores de animais promovendo ações que melhorem as políticas públicas em prol dos animais, né? Ao contrário dos protetores que são engajados na esterilização massiva de animais como única forma de diminuir o abandono e o sofrimento, protetores de animais que empregam todos os seus recursos até o fim por esses animais, protetores de animais que têm critérios para a adoção, porque doar um animal não é simplesmente passar o problema adiante, é preciso sim ter critérios. Muitas vezes os protetores são acusados de interpor muitos problemas para doar animais, mas não. Eu não estou doando uma roupa velha, eu estou doando um ser senciente. Então eu preciso me certificar de que esse animal está indo para um lugar melhor, onde as suas necessidades vão ser plenamente atendidas. Então, por isso, a doação sim tem que ser criteriosa. Então, o perigo da banalização do uso indiscriminado desse conceito psiquiátrico de acumulador ou colecionador de animais é que ele nos prende ao padrão de normalidade do senso comum, que é aquele padrão de normalidade que aceita que se compre um animal, que se compre um ser senciente como se fosse um objeto, que se escolha esse ser senciente baseado em características moralmente não relevantes, como tamanho, como cor, como forma, como a utilidade que nós daremos a esse ser senciente. E, por outro lado, ignora a qualidade da relação que é estabelecida com esse ser senciente. E aí é que se pode propor, então, que se desloque o critério para análise de se esse comportamento é patológico ou não, um dos critérios, se desloque da quantidade de animais para a qualidade do relacionamento para com esses animais. E aí a gente pode se surpreender, a gente pode chegar à conclusão de que uma pessoa que tem um animal está agindo como colecionador,
E que uma pessoa que tem sob sua tutoria dezenas de animais pode não estar agindo como um colecionador, pode estar agindo movido por um grande sentimento de empatia. Para encerrar, eu gostaria só de fazer mais uma pequena reflexão aqui, que é a gente pensar por que nós designamos algumas pessoas como protetoras de animais, né? E por que na nossa sociedade não existe a figura do protetor de crianças ou protetor de idosos. A gente não se refere a, esse aí é um protetor de crianças, né? A gente não fala isso. Por quê? Por que não existe isso? Não existe isso porque é consenso na nossa sociedade de que a gente deve proteger os indivíduos humanos em situação de vulnerabilidade. É de tal forma um consenso, embora não aconteça como deve acontecer na prática, mas é um consenso no plano moral, que nem existem esses termos que diferenciam pessoas que se preocupam em considerar vulneráveis como crianças e idosos. Mas existe o termo protetora de animais, porque a protetora de animais é a outra, né? É a outra, ela difere. Mais uma vez vou usar a palavra doxa, que é uma palavra que eu gosto. Ela difere da doxa especista, né? E quanto antes a gente começar a compreender essas coisas, mais rápido talvez nós cheguemos num momento de estender as nossas considerações morais aos animais. Ah, tem alguém querendo fazer uma participação especial aqui, ó. Eu sou uma louca dos gatos. Ok? Então, fiquem bem e vamos passar por isso, tá bom? Tchau!